Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos concluir a civilização romana? É isso mesmo, vamos falar sobre o Baixo Império Romano. Sim, aquele período marcado pela intensificação de crises internas, pela deficiência da defesa das fronteiras de Roma e pelas ondas de invasões bárbaras. Me acompanhe, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material, compartilhando aqui a nossa tela. Vamos ampliar. Muito bem. Muito bem, aqui está. Bom, pessoal, veja. O Baixo Império Romano, ele vai de 235 a 476 depois de Cristo. É o período final do Império Romano e foi marcado, olha aqui, aquilo que falamos logo no início, ó, aprofundamento das crises internas. As fronteiras também vão ficar bastante enfraquecidas. Isso vai favorecer as ondas de invasões bárbaras, destacadamente pelos povos germânicos. Destaque aí para os povos germânicos. Beleza? Muito bem. Agora, quais os motivos, quais os fatores que levaram, que contribuíram para essa crise? Então, nós destacamos aqui alguns. Primeiro, ó, crise do expansionismo romano. À medida que Roma foi se expandindo, o território ficou imenso e a dificuldade para defender e administrá-lo era muito grande. Então, o exército romano teve que se voltar cada vez mais para garantir as fronteiras e para coibir as rebeliões internas. Então, isso não dava tempo nem recursos para que o exército continuasse o seu processo de expansão. Há também uma visão de que Roma já tinha se expandido para as regiões possíveis, para as regiões que pudessem trazer algum recurso. Mas a verdade é que o exército romano ele já não está mais em condição de defender uma área assim tão grande. Isso já começa a trazer dificuldade. Agora, se eu tenho a crise da expansão, eu tenho a crise também no abastecimento de mão de obra escrava, porque, afinal de contas, o que é que mantinha em Roma, o que é que alimentava Roma com mão de obra escrava? A expansão. Não é? Isso vai gerar crise profunda. O Estado, então, está com elevados gastos públicos e ele precisa sustentar uma imensa estrutura administrativa e militar. E quando o Estado está precisando de recursos, o que ele faz? O óbvio, né? A mágica está aqui, ó, aumento de tributos, aumento dos impostos para custear as despesas com o exército, custear as despesas com o exército e também custear as despesas com a burocracia administrativa. Tá? Essa burocracia administrativa, burocracia aqui não está no sentido de coisa que demora, coisa que não avança, coisa enrolada. Não, não. Burocracia aqui está no sentido de departamento do Estado, áreas administrativas, a parte da administração estatal. Ok? Muito bem. Crise da política do pão e circo. Né? Se está tendo crise lá com a mão de obra escrava, está tendo crise da produção. Se está tendo crise da produção, o Estado romano não consegue mais manter essa política. Tá? E, com isso, há um aumento do número de miseráveis, de empobrecidos. Aí é aquela lógica, né? Barriga vazia, cabeça cheia, descontentamentos. Isso favorece as desordens sociais e políticas, vai marcar um grande número de rebeliões. Isso vai ocupar muito o exército romano. Bom, isso também vai gerar uma crise da política daqueles acordos com os povos bárbaros da fronteira, com os povos bárbaros federados ou confederados de Roma. Então, acordos que já tinham sido iniciados desde lá do Alto Império, ganharam força no início do Baixo Império, agora esses acordos estão em crise. E muitos dos povos que eram aliados de Roma tornaram-se seus inimigos, abrindo as fronteiras, favorecendo a fragilização das fronteiras romanas. Quer dizer que o exército romano se torna cada vez mais importante. E os generais, por sua vez, passam a disputar cada vez mais cargos políticos. Então, as disputas entre os generais, olha, intensifica-se esse quadro de anarquia militar. Você que está nos acompanhando aí nas nossas várias aulas pode estar pensando, mas, professor, você já tinha dito isso lá atrás, lá na República. Exato. Quer dizer, então, que aqueles profundos problemas da República
não foram resolvidos pelo Império. Eles foram amenizados pela política do pão e circo, por políticas de acordo com povos estrangeiros da fronteira, mas isso amenizou, mas não resolveu a crise, ok? Olha bem, enfraquecimento das defesas romanas, e aí isso favoreceu, claro, as ondas ou vagas de invasões bárbaras. Nesse meu item aqui, duas observações. Primeiro, vagas. Vaga é uma palavra que pode ter o sentido também de ondas. Coloquei aqui de propósito, porque caso apareça em alguma alternativa de prova, em algumas das opções a serem marcadas, você está entendendo que vaga aqui nesse sentido não é espaço vazio, mas ondas. Ah, Norberto, quer dizer que se no mar eu tiver uma onda muito grande, eu posso chamar de vagalhão? Pode sim, tranquilamente, tá? Um vagalhão. Bom, outra coisa que eu gostaria de observar, de falar para vocês aqui. Está dizendo que as invasões bárbaras elas se estenderam do século III até o século X. Bom, aí o aluno pergunta, Norberto, mas espera aí, aqui em 476 não chegou ao fim o Império Romano do Ocidente? Chegou. E aqui não é século V? É século V, perfeitamente. Ó. Século V. Então, quer dizer que do século III ao V, eu tenho ondas de invasões bárbaras. Quando chegou no século V, o Império Romano chegou ao final. Quando isso ocorreu, chegou ao fim as ondas, chegaram ao fim as ondas de invasões bárbaras? Não. Elas prosseguiram ainda dentro da Idade Média por mais 5 séculos. Então, as invasões bárbaras, atenção para isso, cuidado com isso em prova. As invasões bárbaras não chegaram ao fim com a queda do Império Romano do Ocidente. Elas ainda prosseguiram dentro da chamada Idade Média por mais 5 séculos. Ok? Inclusive, essa continuidade de invasões, essa insegurança ali na Europa Ocidental é que favoreceu o processo de feudalização da região. Tudo bem? Vamos à frente. Olha bem. Nesse processo de crise do Império Romano, diminuição de guerras, esgotamento do fornecimento de mão de obra escrava, a gente há de notar que as cidades se tornaram cada vez mais inseguras. E a população, principalmente a população mais pobre, ela buscou recursos no campo, ela vai fugir para o campo. Então, nós vamos ter um processo de êxodo urbano. Na crise do Império Romano, nós temos um êxodo urbano e, portanto, um processo de ruralização. E esse pessoal vai para onde? Vai para as vilas romanas. Cuidado. Vila em Roma não tem um sentido de cidade, de povoamento, não. Vila em Roma é o latifúndio. São as grandes propriedades rurais. Tá? Essas propriedades rurais, com a crise romana, elas foram ganhando um caráter cada vez mais autossuficiente, não só na produção, como também na defesa. Eles vão ter exércitos próprios. Tá, mas quem eram os proprietários dessas vilas? Generais, senadores, autoridades romanas ou aliados de Roma. Então, essas vilas, que lá em Roma são o quê? Latifúndios, as grandes propriedades rurais, foram ganhando cada vez maior autossuficiência. E aí essa população pobre, miserável, vai buscar proteção nas vilas. Os proprietários dessas vilas permitem que esses povos que se chegaram ao campo se fixem ali na terra, mas em troca teriam que prestar serviços. Então está se desenvolvendo um trabalho servil em gradual substituição à mão de obra escrava que estava deficiente. Ok? E como é que vai se chamar esse trabalho servil? Colonato. O colonato. Tranquilo? Então, resumindo, o colonato foi uma forma de trabalho servil que se desenvolveu na crise do Império Romano, na crise da escravidão em Roma. Ok? Muito bem. Bom, lá em Roma, nesse quadro de crise, tivemos vários imperadores, mas 3 imperadores se destacaram: Diocleciano, Constantino e Teodósio. Vamos ver cada um deles aqui rapidamente? Olha bem, o Diocleciano faz o quê? Quando você tem algo muito grande para administrar, o ideal é que você divida a administração, e que foi o que ele fez. Dividiu a administração de Roma em 4 partes. Então, você está fazendo uma provinha lá
Qual foi o imperador romano que implantou a tetrarquia? Tetra 4, Diocleciano. 2 Augustos, 2 Césares, né? Os títulos dados aos generais que assumiram cada uma das faixas administrativas. Durante o período do Diocleciano, a coisa funcionou, mas quando ele morreu, isso atiçou, isso aguçou as disputas entre o poder. Quem tinha uma das partes queria ficar com o todo, e assim por diante, né? Então, os conflitos se intensificaram, intensificou-se a anarquia militar, apesar da boa intenção do Diocleciano. Outra medida importante do Diocleciano, em 301, o edito sobre os preços máximos, ou seja, o preço máximo que poderia ser cobrado por uma mercadoria. Preço máximo cobrado por uma mercadoria. Tabelamento geral de preços. Pessoal, qual é o problema? Ontem, hoje, amanhã, quando o governo faz um tabelamento geral de preços? Muito simples. Quem tem a mercadoria, com o tempo, se recusa a vendê-la pelo preço tabelado. Então, isso vai gerar crise de abastecimento. Tendo crise de abastecimento, vai gerar um mercado paralelo, que muitos chamam de câmbio negro, mercado negro, e com esse mercado paralelo, o aparecimento do ágio. Então, você acaba, ao tentar resolver o problema dos preços, você acaba intensificando o problema, né? Se você já estudou um pouquinho de história do Brasil, vai se lembrar que o governo José Sarney fez isso aqui com o Plano Cruzado 1 e, obviamente, não deu certo. Não deu certo, ok? Beleza. A medida fracassou, as mercadorias passaram a ser vendidas no mercado paralelo com ágio. O que é o ágio? É um sobrepreço. No campo religioso, tornou obrigatório o culto ao deus Júpiter. Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Maravilha? É isso. E também vai realizar perseguição aos cristãos. Quer dizer, vai dar continuidade a essas perseguições que já tinham começado lá no Alto Império. Vamos ver o próximo imperador. Esse famosíssimo, hein? Imperador Constantino. Imperador Constantino. Bom, olha bem, olha os atos do Constantino. 313, ele observa que o cristianismo era um fenômeno de massa. Então, ele deixa de perseguir o cristianismo e, através do Edito de Milão, ele estabelece a liberação do culto cristão. Cuidado com isso, hein? Edito de Milão não oficializa o cristianismo, apenas libera. O cristianismo deixa de ser uma prática criminosa e perseguida. 324, ele resolve um problema político, porque muitas vezes em Roma, durante o Baixo Império, havia 2 imperadores, havia uma espécie de dupla de imperadores. Era ele, o Licínio, ele derrotou o Licínio e assumiu sozinho em 324. O Constantino percebeu que o cristianismo era muito amplo, era muito complexo, era muito variado. Se ele queria usar o cristianismo como instrumento, era preciso unificá-lo. Então, esse concílio aqui é importantíssimo. 325 depois de Cristo, o concílio de Niceia, que vai estabelecer os primeiros dogmas da Igreja Católica, né? Os primeiros dogmas do cristianismo romano, poderíamos dizer assim. Okay? Professor, o que são dogmas? São as regras inabaláveis, são os princípios inquestionáveis. Né? E de exemplos. Tudo bem. O dia santo era sábado, aqui passa a ser o domingo, dia do Senhor. A dupla natureza santificada de Jesus, Jesus era puro de corpo e de espírito. A virgindade de Maria, Maria, mãe de Jesus, deu à luz virgem, é o dogma da Imaculada Concepção. Assim, alguns princípios que foram estabelecidos. Aqui também estabeleceu-se a figura de um único líder para o cristianismo, a figura do Papa, que administraria em Roma. Todo mundo concordou com isso? Não. Um bispo lá do Egito, o bispo Ário de Alexandria, divergiu desse concílio e se retirou. É considerada a primeira heresia em relação ao cristianismo romano, ao cristianismo ocidental, chamado arianismo. Então, se você estiver fazendo uma provinha, aparecer lá o termo arianismo, não tem nada a ver com aquela ideia de Hitler, de raça superior. Não, não. Falou ali Idade Antiga, Idade Média, o arianismo foi uma heresia, uma concepção divergente dentro do próprio cristianismo. Finalmente, em 326 depois de Cristo,
ele reformou a antiga cidade de Bizâncio, que tinha sido fundada 7 séculos antes de Cristo pelos gregos. Ele reformou a cidade e essa cidade deveria passar a se chamar Nova Roma, mas o nome Nova Roma não emplacou. Como foi o Constantino que a reformou, ficou conhecida como Constantinopla, isso até o domínio turco sobre a região, no século XV, quando a cidade passou a se chamar Istambul. É a atual cidade de Istambul, lá na Turquia. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora, o último grande imperador. Não é o último imperador de Roma, não, mas o último grande imperador, Teodósio. Teodósio, este sim, oficializou o cristianismo. Olha, o cristianismo passou a ser a religião do Estado romano. Essas medidas começaram em 380 e vão se estender até 391, uma série de atos que vão constituir o Edito de Tessalônica. Então, olha lá, o Edito de Milão, em 313, liberou o culto cristão. Já o Edito de Tessalônica, 380, pode aparecer em alguma prova, em algum livro, em 391, oficializou. Roberto, por que essa diferença de datas? Porque de 380 a 391 foram vários atos para consolidar a oficialização do cristianismo. O Edito de Tessalônica, ele estabeleceu o cristianismo como única religião do Estado romano, a religião oficial do Estado romano. Tá? Cristianismo como religião oficial do Estado romano. Essa religião deveria ser universal. E o termo universal, em latim, eu digo católico. Né? Universal em latim é católico. Então vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana, com suas bases sendo sedimentadas aqui. Eliminou, olha o que ele faz, eliminou os outros cultos, eliminou as práticas politeístas, tá? E fechou o templo de outras divindades. Bom, o Teodósio, ele foi percebendo que o conflito era cada vez maior, e ele tinha 2 filhos, e ele temeu que quando ele morresse, seus 2 filhos entrassem em guerra pelo poder. Então, o que ele fez? Em testamento, combinado com o Senado, ele determinou que, com a sua morte, o império deveria ser dividido entre seus 2 filhos. E assim foi feito. Olha, com a morte do Teodósio, em 395, depois de Cristo, o império foi dividido. O império foi dividido entre os 2 filhos do Teodósio. Honório ficou com a parte ocidental, capital Roma, Arcádio com a parte oriental, capital Constantinopla. Você está vendo aqui aquela divisão que nós já fizemos em outras aulas, do Mediterrâneo Ocidental e do Mediterrâneo Oriental. Olha aqui, Império Romano do Ocidente, capital Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Aqui Bizâncio, e aqui capital Roma, na Itália. Tranquilo? Então, aí nós vamos ter esse processo de divisão do Império Romano. Roma, capital do Império Romano do Ocidente. IR, Império Romano do Ocidente. Constantinopla, que ainda está Bizâncio, né? Mas Constantinopla, atual Istambul, lá na Turquia, Império Romano do Oriente. Qual dos 2 impérios vai resistir mais tempo? O do Oriente ou do Ocidente? Bom, o do Oriente. O do Ocidente chegou ao final em 476 depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente. O do Oriente ainda vai resistir por mais 1000 anos, até 1453, quando os turcos vão dominar Constantinopla. Ok? Bom, nós sabemos que os romanos deixaram vários elementos culturais importantes. A grandiosa arquitetura romana, bem verdade, que inspirada em modelos de outros povos. O latim, língua importante, língua mãe de várias outras línguas, de vários outros idiomas, né? Inclusive do nosso português, que o Olavo Bilac chamava de a última flor do Lácio, né? A língua portuguesa, inculta e bela. O direito, no entanto, foi, sem dúvida, a principal contribuição dos romanos. O direito romano influencia até hoje o nosso direito. Temos aqui essa divisão, o jus civile,
o direito civil, né, que era a lei para os cidadãos romanos, incluindo os costumes e também as leis escritas. Os jus gentium, ius ou jus. Jus do latim é direito, direito dos povos, que vai envolver todos aqueles que habitavam os domínios romanos, cidadãos ou não. E o direito natural, aqueles direitos com os quais o homem já nasce, aqueles direitos que são próprios do ser humano, já tem ali essa base em Roma. Então, essa base do direito, sem dúvida, uma das grandes heranças deixadas pelos romanos. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim aí de civilização romana. Espero que vocês tenham compreendido. Se esforcem, estudem, aplicação, dedicação e nos encontramos aí em próximas aulas, ok? Um grande abraço. Vocês vão estudando aí e eu vou organizando mais conteúdos para vocês por aqui. Tchau, tchau.